E aí, pessoal? Bom dia a todos. Muito bem, vamos dar início à classe de hoje. Desculpa a demora, estava finalizando com outro grupo, está bem? Mas agora sim vamos seguir. Déjame abrir os slides aqui completo. Creo que agora está mirando o slide, não? Você mira, pode ver o slide, pessoal. Sim, doutor. Já, ok. Muy bien, el día de ayer nosotros hablamos sobre la fisiología, ¿no? La deglución.
Hoy día vamos seguindo vamos a hablar del tema de los disturbios, ¿no? Pero primero vamos a comprender algunas cositas. Bien, durante el día de ayer, la clase anterior miramos, ¿no? Ahí acerca de lo que era la disfagia y lo que es la dispepsia, ¿no? Y también hablamos acerca de la fisiología, algún recordatorio anatómico acerca de lo que es el trato gastrointestinal y también de lo que es el esófago, ¿cierto? Tenemos como definición de que el músculo, el músculo del esófago, ¿cierto? Y el tercio superior va a estar siendo inervado por el sistema nervioso autónomo, perdón, el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso autónomo va a controlar lo que es las dos tercios inferiores, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos simplemente a encontrar en esas situaciones, lo que nosotros probablemente vamos a encontrar, son trastornos relacionados al sistema nervioso, ¿cierto? Como hablamos el día de ayer acerca de un ABC, ¿cierto? Recordando una vez más, tercio superior está formado porque es un músculo estriado. Y probablemente nosotros vamos a encontrar problemas relacionados al sistema nervioso central, principalmente lo que son las enfermedades neurológicas. Y lo que nosotros vamos a tener es una disfagia de transferencia, o simplesmente otro nombre, una disfagia orofaríngea, un disturbio que va a impedir el paso de alimento en la cual la persona va a tener dificultad para tragar. Su principal síntoma sería que la persona va a estar engasgada, ¿no? Y los dos tercios inferiores vamos a encontrar una musculatura lisa que es controlada por el sistema nervioso autónomo, pero por la ley de la gravedad simplesmente el alimento va a bajar hacia el estómago, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar ahí es una disfagia de conducción. La disfagia pode ser descrita de las más diversas maneiras, ¿ya? De las más diversas maneiras se pueden describir acerca de sus términos, ¿no? Unos dicen que es una dificuldade para tragar, ¿cierto? Una dificuldade para mover los alimentos, se requiere más tiempo. La disfagia también puede estar asociada a dolor, ¿ya? Entonces, va a tener algún tipo de dolor, ¿cierto? Y también va a existir lo que es la pseudodisfagia, ¿ya? La pseudodisfagia sería un evento falso, ¿no? Sería un evento falso, en la cual de verdad no existe un mecanismo, ¿cierto? Sino que apenas una sensación de algo en la garganta, de algo que está, de algo que está ahí atojado ahí, ¿no? Y es bastante común en la población,
¿ya? Y está básicamente más relacionado a lo que es al estrés emocional, ¿cierto? Entonces, para nosotros ingresarmos, vamos hablando acá de pseudo, la pseudo disfagia. La pseudo disfagia está relacionada a lo que es al estrés, ¿ya? Sensación de que algo está obstruyendo la garganta. Relacionada al estrés, el estrés emocional, ¿no? Eso va a afectar de igual manera, ¿cierto? Hombres y mujeres, ¿cierto? Por lo menos una vez en la vida. Los principales síntomas que nosotros vamos a encontrar sería de que puede ser una sensación de globos, así describe la literatura, ¿no? Globos, ¿ya? Y el tratamiento, no hay mucho que hablar, el tratamiento se refiere a tranquilizar al paciente, ¿cierto? Los principales síntomas, los principales síntomas, eh, a ver si hay espacio acá, hay espacio. Los principales síntomas, los principales síntomas esofagianos, ¿ya? Incluye disfagia, disfagia como ahora como sinônimo de dificuldade, dificuldade para deglutir. Também vai ter a presença de odinofagia, certo? Outro signo que encontramos também seria a pirose, não? A pirose que está associado a uma sensação de queimação retroesternal. E a pirose está associado ao esófago. Hablamos que também o paciente não distingue o que é uma queimação que provém realmente do estômago para uma pirose, que é uma queimação, pero localizado retroesternal. La pirose, sempre que nós ligamos uma sensação de pirose, se nos liga um paciente com pirose, ele não vai dizer, doutor, eu sinto um dolor, uma queimação em el pecho. E isso se pode confundir incluso com um infarto agudo del miocárdio. E o secreto é o seguinte: sempre, sempre que ustedes tenham um dolor precordial, ok? Sempre que tenham um dolor precordial, ustedes têm que tratar su paciente como se fuera un infarto agudo del miocardio. ¿Cierto? Primero trata. La primera cosa que ustedes tienen que hacer si llega un paciente en la emergencia, ustedes están ahí. La primera cosa, si ustedes tienen sospecha de infarto agudo del miocardio, ustedes tienen que tratar. Trata y después investiga, ¿cierto? Y el criterio para tratamiento se llama
na B, ¿ya? Morfina puede ser otra medicación que alivia el dolor o de oxígeno, oxígeno, N de nitratos, ¿cierto? A de AS, ácido acetil salicílico, AAS, B de beta bloqueador, ¿ya? Más um estabilizador de placa, já pode ser uma cirvastatina. Muito bem. Então, sempre que vocês têm um paciente com um dolor precordial, vocês têm que tratar seu paciente. Primeira coisa, põe oxígeno. Uma vez que põe oxígeno, vocês estão permitindo a oxigenação. ¿Ya? Põe algo para o dolor, pero que funcione. Pode ser morfina, pode ser nitroglicerina, ¿ya? Não importa. Nitratos, igualmente. Nitritos e nitratos. Aspirina, beta-bloqueadores e cirvastatina para estabilizar a placa, para que as placas não se desprendam. Uma vez que você trata seu paciente, já está com oxígeno, com morfina, com nitratos, com AS, com beta-bloqueadores, com uma cirvastatina. E durante esse percurso, vocês simplesmente agora vão investigar se era um infarto ou não era um infarto. Já vocês vão solicitar enzimas cardíacas, já vão solicitar CKMB e vão solicitar troponina, certo? Primeiro trata o paciente, depois solicita enzimas cardíacas para verificar se era realmente um infarto agudo do miocárdio. Só um momento, pessoal, deixa eu responder a doutora Consuelo aqui que eu não entendi o que ela mandou para mim. Já. Agora, por que eu digo primeiro tratar e depois verificar se era ou não era infarto? Porque se era infarto, de verdade, se era infarto, e automaticamente temos que tratar o paciente. Senão, em questão de minutos, ele já não tem problema, não? E depois eu vou solicitar CKMB para realmente confirmar se era ou não era o tratamento, pero isso acaba tardando hasta que hace um laboratório que venga a sacar sangre, obter uma muestra, hasta que se consiga ter os resultados, isso já vai tardar, não? Ou seja, vai demorar. E simplesmente
nosotros no tenemos tiempo para estar esperando esas cosas, sino que devemos automaticamente tratar el paciente. Ahora, ¿por qué yo digo eso? De que siempre que há un dolor y nosotros tratamos, ¿no? Para evitar esses problemas. Pero uma vez que eu descarto o infarto agudo do miocárdio, aí sim eu vou pensar em uma pirose, ok? Depois de descartar o infarto agudo do miocárdio, eu vou pensar em pirose, certo? Atentos. Seguimos. Temos também a regurgitação. Regurgitação. A regurgitação está associada a reflujo, não? Está relacionado ao retorno de alimentos através do esófago hasta la boca. Aí tiene. Um retorno de alimento. Que mais encontramos? Vamos encontrar também uma cólica. Uma cólica que é uma cólica del esófago. Então seria uma cólica esofagiana. Certo? E esta cólica esofagiana também tem a mesma característica, ¿ya?, de um dolor retroesternal, certo? El pecho aperta, um pecho apertado. Tem as mesmas características de uma pirose, já em relação do dolor, pero a pirose é acompanhada de algum tipo de secreção. E diferente da cólica, que é somente a cólica mesmo e provoca uma pré-córdia, certo? Também pode estar acompanhado de hematemeses. Hematemeses. O que seria hematemeses? Hematemeses é sangue, não? Hemo. Temeses, vômito. Então seria vômito com sangue. E por último, temos também a presença de cialose. Temos presença de cialose. Cialose seria a hiperventilação, não, a hipersalivação. Ou seja, muita saliva. Aumento da secreção de saliva. Ok? Então, esses são os principais sintomas esofagianos. Maravilha. Onde encontramos? Encontramos em transtornos como a disfagia. Já estamos todavía falando de disfagia. Déjame colocar outro slide aqui. Então, esses são os principais sintomas. Agora, devemos compreender também que existe, não, esta disfagia de transferência dentro do que são as disfagias de transferência, nós podemos encontrar algumas causas, já? Causas ou simplesmente vamos traduzir para etiologia
ou simplesmente patogenia. ¿Ya? Causas. Quando falamos de causas, para vocês entenderem como utilizamos cada uma das palavras, ¿ya? Definição de cada uma das palavras. Causa, eu me refiro a causas, pode ser causas ambientais, intrínsecas ou extrínsecas. Já não tem uma decisão. Etiologia está relacionado a um âmbito do corpo, pero em seu estado normal. Algum evento ocorre, certo? Pero o sistema, todo o sistema vai estar normal. A pessoa não tem uma enfermidade antecedente, certo? Então, o corpo vai estar em seu estado normal, seu estado fisiológico normal. E patogenia é quando utilizamos patogenia, que também é sinônimo de causas, e etiologia igualmente é sinônimo de causa, nos referimos quando existe uma enfermidade que desencadena todo o processo. ¿Ya? Uma causa, se eu hablo de etiologia, é porque está em um estado normal. Ou seja, é um termo mais adequado. ¿Ya? Causas, eu não me refiro se é uma causa referente à etiologia ou patogenia, senão que é uma causa, pode ser intrínseca, ¿ya? Ou extrínseca. E patogenia sim, patogenia seria causas patogênicas, não? Causas por algum tipo de enfermidades, certo? Então seria uma utilização mais adequada das palavras. Pero vamos resumir a causas. Já existem causas dentro da disfagia. Disfagia. Já dentro da disfagia de transferência. Dentro da disfagia de transferência teremos causas. Já vamos pôr aqui em outro slide quais são as causas. Temos causas anatômicas, certo? Vamos listar aqui algumas. Dentro das causas anatômicas, podemos encontrar aí a hendidura palatina, já? Como se falamos de hendidura palatina, estamos falando de lábios leporino, já? Hendidura palatina. Certo? Aí, hendiduras palatina, lábios palatino. Outra coisa que podemos encontrar pode ser, claro, tanto lábios leporino, já em lo que é a hendidura palatina, ou também hendiduras de lá malformações, não são basicamente causas congênitas. Incluso pode ter acá lo que é la laringe. Creio que vocês já miraram isso em embrio, não? Também podemos ter la estenose. Já estenoses de cicatrizes, de cicatrização. Também temos, por exemplo, lesões inflamatórias. Temos algumas lesões inflamatórias e estas lesões mais comumente associado a principalmente o que são as herpes, já? Herpes simples ou herpes tipo 1, já? Também temos causas anatômicas posterior, já? Pós radiografia. Certo? Isso acá não se sabe, pero simplesmente é de causa
idiopática. ¿Ya? Es una causa idiopática. Quando eu falar sobre causa idiopática, se eu hablo que uma enfermidade, uma determinada enfermidade tem uma fisiopatologia idiopática, não? Se eu digo idiopática, é porque simplesmente não se sabe, ¿ya? Creo que essa é a melhor fisiopatologia para explicar. Doutor, a fisiopatologia é idiopática. Não se sabe. Ninguém descobriu. Quem descobrir me avisa. Tá bom? Não sabe. Outras causas anatômicas, não? Temos aí, deixa eu pôr mais slide. Yeah. Outras causas anatômicas temos uma, yeah, que é a síndrome de de la formação del divertículo. Ela divertículo de Zenker. Essa é uma malformação anatômica, ¿ya? Donde o esófago vai produzir uma espécie de bolsa e vai formar um divertículo. Divertículo é uma bolsa, ¿ya? E simplesmente uma das características de um divertículo de Zenker é a halitose, ¿ya? A litose crônica. A litose crônica. Ou seja, por mais que se hace um tratamento dentário, se hace escovações diárias, simplesmente não há solução para o hálito dessa pessoa. ¿Por quê? Porque existe um divertículo aí no esófago e esse divertículo é simplesmente um armazenamento. Imagina que tem um divertículo, o divertículo simplesmente armazena alimento aí. E sempre a pessoa parece que está com a boca podre, certo? E creio que é isso. Já? Divertículo de Zenck. Isso já, com isso finalizamos as causas anatômicas. Que mais? Temos agora o que são as causas neurológicas, não? Que nós hablamos e exemplificamos o dia de ayer. Temos as causas ou a patogenia, não? As causas neurológicas. Dentro de causas neurológicas, temos esclerose múltipla amiotrófica, esclerose lateral amiotrófica, lá ela, não, a famosa ela. Temos também vamos encontrar Parkinson, encontramos também síndrome de Van Lemberg, já, síndrome de Van Lemberg, que seria uma isquemia, já uma isquemia cerebral, certo? E qualquer alteração, não? Qualquer alteração de los pares craneales, certo? Vou poner acá
en los pares, principalmente lo que son los pares 9, el 10, ¿ya? Y el 12, ¿cierto? Principalmente em esses pares craniales. Está associado a disfagia de transferência, certo? Outra causa que podemos encontrar são as causas musculares. Aí temos causas musculares. Uma delas seria a miastenia graves. Já. Graves, com I, já? Miastenia graves. Também podemos encontrar dermato, problemas de piel, não? Dermato, polimiosites, ok? Dermatopolimiosite, presença de pólipo em el músculo, certo? Então, temos aí basicamente três causas, não? Causas anatômicas, causas relacionadas às neurológicas, não? E causas musculares, certo? Isso dentro da disfagia orofaríngea. Agora, dentro da disfagia esofagiana, certo? Dentro do que é a disfagia de condução, vamos a poner assim que é melhor. Dentro do que é disfagia de condução, nós vamos encontrar maiormente o que é a dificuldade em el trânsito, ¿no? De los alimentos, del esófago hasta el estômago. E a sensação que tem o paciente é que o paciente simplesmente está atorado, não está entalado. E, mais que todo, trata-se de distúrbios, distúrbios motores. Quando falamos de distúrbios motores, a ver, aí tem, existem os distúrbios motores. Esses distúrbios motores que nós vamos encontrar podem ser tanto neurológicos, com a menor frequência, e também como pode ser de tipo muscular. Pero vocês vão ver que a afectação neurológica se dá basicamente porque existe uma afetação muscular. E não é que é proveniente de um evento anterior, sino que é um evento provocado. E é um transtorno a mais, é um problema mais que está aparecendo. Ahorita vamos entender essa parte, certo? E basicamente existem três tipos de distúrbios, não? Distúrbios motores, distúrbios inflamatórios e distúrbios neoplásicos, certo? Em estas situações, não? Basicamente sempre vamos ter alguns distúrbios motores, ou simplesmente distúrbios mecânicos, certo? Sempre que existe uma obstrução, vai existir uma obstrução anatômica, certo? Seja por um câncer, seja por uma estenose péptica, e na qual vai causar uma compressão extrínseca. A que me refiro na compressão extrínseca?
quando hablo de uma compressão extrínseca, ou seja, alguma coisa de afuera me está comprimindo, certo? Alguma coisa de afuera me está comprimindo. E uma dessas pode ser incluso eh, o aparecimento, não? O aparecimento de hérnias. As hérnias hiatal, as hérnias hiatal simplesmente pueden entrar a través del diafragma y comprimir, ¿no? Entonces sería una causa extrínseca. No es del propio estómago, sino que el estómago está siendo comprimido. Ya vamos a diseñar acá. Yo tengo acá el diafragma, ¿cierto? Tengo mi esófago. El esófago atravessa la pared del diafragma y normalmente nosotros tenemos un estómago abajo, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay la presencia de hernia hiatal, tenemos el esófago, ¿ya? Tenemos el esófago, pero va a existir un comprometimiento de la pared del diafragma. Entonces, vai existir uma debilidade. Hérnia, e por definição, hérnia significa debilidade, certo? Debilidade de la parede. Assim, simples. Se vocês responderam a um cirurgião, responda com essas palavras: debilidade da parede. Nada mais. ¿Ya? E o que passa é que o estômago sube. E aí o estômago sube e simplesmente agora vai começar a comprimir, a hacer compressões em el esófago. Então, vai impedir o passo do alimento. E aí o alimento vai quedar aí parado, em êxtase. É onde o paciente nos refere que está atorado, está entalado. ¿Certo? Muy bien. Seguimos. Dentro de distúrbios motores, nós vamos relacionar esses distúrbios motores a alguma enfermidade relacionada à peristalse. Recorda da segunda onda de peristalse, da segunda ola de peristalse? Yeah. Que é ativado por uma primeira? Temos dois distúrbios mais frequentes. Yeah, vamos ver os mais frequentes. Se nós vamos estudar a fisiopatologia de uno por uno, vamos quedar todo el año estudando y no terminamos. Entonces tenemos acá las enfermedades de la peristalse. Uno, acalasia. ¿Ya? Y la otra sería el espasmo esofagiano difuso. Esta acalasia, por definición, ¿no? A, ¿qué significa? No. Y calasia viene de una palabra en latín que significa chalasia. Ah, no. Acalasia, que viene de relaxamento. Lo que vai existir é um não relaxamento. Agora, para esse evento acontecer, existem outros eventos, já para que não aconteça igual. Antes de entrarmos em acalasia, sua patogenia, certo, é causado por uma destruição do plexo de Auerbach. Histologicamente, a nível histológico, devemos recordar que todo o trato gastrointestinal está formado, não? Nós falamos ayer, de que está formado aí de uma mucosa, uma submucosa,
una muscular, ¿ya? Y simplemente tenemos dos plexos que va a controlar eso, ¿no? Dos plexos nerviosos. Uno que se llama el plexo submucoso, el plexo submucoso, ¿ya? El submucoso va a controlar lo que es la secreción de las glándulas, secreción de moco, ¿a ver? ¿Qué produce ahí la submucosa? Produce moco, ¿ya? Y el moco sirve para lubrificar. Ya, creo que el micrófono estaba apagado, ¿no? Ya, ahí. Vamos a encontrar disturbios, ¿no? Alguno de esos disturbios está relacionado a la peristalsis. Las enfermedades más frecuentes serían acalasia y espasmo esofágico difuso. Acalasia, por definição, é um não relaxamento. Para entendermos isso, é necessário entendermos a histologia desses para compreendermos. ¿Ya? Temos como patogenia uma destruição do plexo de Auerbach. Sabemos que o trato gastrointestinal está formado de mucosa, submucosa, ¿ya? Adventícia. E o que passa é que dentro da submucosa, qual seria a função da submucosa? A submucosa tem a função de controlar as glândulas produtoras de moco. E este moco serve para ser uma proteção, ¿ya? El moco simplesmente hace protección de todo el órgano. ¿Ok? Hace una protección de todo el órgano. Encontramos causas primárias e causas idiopáticas para a destruição do plexo de Auerbach. Agora sim, já sabemos qual é a função do plexo de Meiser, não? Ou plexo submucoso. O plexo mioentérico, mira o nome, mioentérico. ¿Qué sería el mioentérico? El mioentérico, nosotros vamos a tener una afectación de los músculos. Como su nombre dice, vamos a tener una afectación de los músculos. Y ellos, que son los plexos de Auerbach, van a estar inervando esses músculos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que tengo una acalasia? La acalasia sería sedano, fisiopatologia, é a destruição de los plexos de Auerbach. Então, existem duas causas, o que são as idiopáticas e a secundária, que é a chagasca, certo? Por la enfermidade de Chagas. Tanto a primária é a causa mais comum, já, inclusive no Brasil. E las Chagas é a segunda causa de acalasia, certo? E quando hablamos de espasmos esofagianos difuso, simplesmente estamos hablando de uma
alteración, ¿ya? Donde las ondas peristálticas simplesmente están en espasmos. Significa que ellas tienen unas contracciones incoordinadas. Y por tener contracciones incoordinadas, simplesmente no hace movimiento de conducción del alimento. El alimento simplesmente queda ahí en el medio, ya queda ahí en el medio y simplesmente no va a ningún lugar. O sea, causa espasmos musculares. Y esses espasmos musculares compromete la descida. Nem por la gravidade, el bolo alimentício vai amarrar, né? Porque el espasmo agora está impedindo, certo? E se dá porque existe uma alteração, uma destruição de los plexos de Auerbach, certo? Já sabemos, não? La calase tem destruição do plexo de Auerbach, causa alterações primárias e também de tipo secundária. La clínica, nós vamos ter uma disfagia, certo? Vamos encontrar uma disfagia. E vamos encontrar, associada à disfagia, vamos encontrar um paciente com perda de peso. Só que essa perda de peso, isso leva meses, já? Meses. E anos. Certo? Meses. Mira, meses. Agora temos que simplesmente diferenciar, certo? Vamos diferenciar esse paciente. Sempre vamos pensar que o paciente que tem disfagia, todo paciente que tem disfagia e perda de peso, temos que descartar câncer de esófago. Sempre. Sempre há que descartar câncer de esófago. E como descartamos câncer de esófago? Existe disfagia, existe perca de peso. Se a pergunta traz a vocês, se tem um caso clínico e a pergunta traz a vocês que o paciente tem mês de evolução, é mais provável que seja um câncer de esófago. Diferente de la acalase, essa destruição dos plexos de Auerbach tarda de 6 meses a mais. Agora, se tem meses, ou seja, eu posso simplesmente, não menor a 6 meses, a evolução clínica, eu vou encontrar simplesmente e vou pensar que seja um câncer de esófago, certo? Então, a fisiopatologia consiste de isso, a destruição dos plexos de Auerbach, certo? Destruição dos plexos de Auerbach. E se existe uma destruição dos plexos de Auerbach, simplesmente não vai ter coordenação motora no esófago. Vai ter também uma inconsistência, não, de los esfínteres, esfínter esofágico inferior, certo? E simplesmente vai ocorrer uma obstrução, certo? Ocorre uma obstrução, tanto para sólido quanto para líquido, certo? E o surgimento é de forma insidiosa, certo? É de forma insidiosa.
Ou seja, aparece com sintomas leves, hasta que simplesmente va a provocar, ya provoca, lo que es el dolor. El dolor es tan intenso que el paciente deja de comer, el paciente no come, ¿cierto? Ahora, déjame borrar eso. Ya. Ahora el diagnóstico. Para diagnóstico, para el diagnóstico, nosotros vamos a utilizar como padrão ouro, como gold standard, la esfígano, perdão, la esófago-manometria. Esófago-manometria. ¿Qué significa ese examen? Tenemos que cuantificar cuánto tiene de presión en el esófago, ¿cierto? Vamos a verificar cuánto tienen de presión en este esófago. Entonces utilizamos la esófago-manometria. Esófago-manometria, ¿cierto? E vamos verificar a pressão desse esôfago. O que significa com essa pressão? Significa que existe uma pressão aumentada. Como existe uma destruição dos plexos, simplesmente eles agora se vão manter mais contraídos. Recuerda que o esfíncter esofágico inferior e complementarmente o corpo do esôfago permanece de certa forma contraído, pero en ese momento puede haber una mayor contracción, ¿cierto? Un aumento de las contracciones para simplesmente tener un no relajamiento, ¿cierto? Entonces simplesmente no va a relajar. Y ese examen de esófago manometría nos sirve para verificar la presión. Acá tenemos un examen donde nos podemos observar simplesmente las principales alteraciones, ¿no? Primero, ustedes van a comparar cada línea de esa con la estructura, un local del esófago. ¿Ya? Asocien esta línea. ¿Cómo está en distinta área del cuerpo? Del cuerpo del esófago, ¿no? Y esta línea que está yendo así para la derecha es relación a tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto tarda para el evento acontecer? ¿Cuánto tiempo tarda? Es por eso que las líneas siempre va a estar un poquito para la derecha, un poquito para la derecha. ¿Ya? Primera cosa que ustedes quieren observar es eso. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros vamos a leer? Ahora vamos a hacer la lectura. ¿Ya? Ustedes van a hacer, mira cómo en relación a tiempo, cómo es un esófago normal. ¿Está bien? ¿Cómo es un esófago normal? Ahora vamos a las alteraciones. Vamos a hacer la lectura. Nosotros vamos a observar acá esa esófago-manometría. En ese primer evento acá tenemos un evento normal, donde existe la deglución, ¿cierto? Cuando existe la deglución, el momento que el bolo alimenticio pasa, provoca una onda mayor, ¿ya? Provoca una onda mayor. Ustedes saben, ¿no? De electro, la misma cosa, el mismo sentido de electro. Acaba de tener un aumento de las ondas, ¿cierto? O sea, una despolarización, más ingreso, más potencial eléctrico. Y una vez que existe, la comida pasa por el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico superior se cierra, ¿no? Por eso que existe
un descenso acá. Entonces se cierra. Y automáticamente en el cuerpo del esófago, él se relaja, el alimento pasa, aumenta, ¿no? La presión y simplemente baja otra vez. Y así sucesivamente, ¿no? Va pasando y se abrindo. ¿Cierto? Normalmente, el esófago, ¿por qué que esta onda está negativa? ¿No ve? Si nosotros hacemos una línea trazada acá, nosotros vamos a encontrar el umbral, ¿no? Sería 0 milivolts, ¿cierto? O sea, también una menor cantidad de presión. Y siempre va a estar negativo. ¿Por qué que va a estar negativo? Porque simplesmente está todo tiempo contraída. ¿Ok? Eso sería una esofagomanometría normal. ¿Ok? Esofagomanometría normal. Ahora, que observamos é uma acalásia, ¿ya? La acalásia seria o não relaxamento do esófago ou del esfínter, ¿no? Aí temos, o superior vai estar normal. Ah, e outra coisa, a acalásia sempre vai ser de terço inferior, ¿ya? Acalásia de condução e não de transporte, ¿ya? De condução, relacionado à condução. Já existem, vocês podem observar agora que existe já uma diferença em relação ao tempo. Simplesmente agora, este exame, vocês podem ver que existe uma linha, tracem uma linha imaginária, para mim está difícil desenhar aqui, já, pero ponga-se uma linha imaginária. A ver, déjame colocar por el slide. Ya vamos a poner una línea imaginaria. Una línea de tiempo. ¿Ya? Ahí tiene. Si ustedes observan bien, mira cómo está, cómo este está prácticamente al mismo nivel, ¿no? Las ondas. Ponemos otra onda acá para la derecha. Vamos a poner otra onda para la derecha. Y ustedes también van a hacer el mismo comparativo. Mismo comparativo. En relación al tiempo. Ahora compare de la derecha y de la izquierda como existe un retraso. Simplemente no ha fluido, ¿no? Esta línea, ¿cómo debería estar esta línea? Esta línea debería estar inclinada, ¿no? Y déjame ver si consigo hacer acá. Con otra. La línea debería estar en este sentido, ¿no? En este sentido. Y todos los eventos deberían estar posterior a esta línea, ¿cierto? Vamos a poner otra línea acá comparativa de la primera. Mira la diferencia de la primera línea con la segunda línea. ¿Ya? Vamos a borrar acá. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero mostrar para ustedes? Quiero demostrar a ustedes que existe simplesmente un retraso. Existe un atraso de lo que es la deglución. Y simplemente existe también una disminución de las presiones. Y esta onda, ustedes pueden observar muy bien, si trazamos una línea acá abajo,
Mira cómo esta onda está en menor cantidad, está menor. O sea, eso tiene más presiones negativas, ¿ya? Presión negativa. Esa también tiene, pero no es tanto como la otra, ¿cierto? Porque simplesmente aquí no está habiendo un relajamiento del esfínter esofágico inferior. Es por ese motivo que el alimento, ¿no? Como nosotros podemos observar en esta análisis de esa esófago-manometría, encontramos essa diferenciação de pressões, ¿ya? E não existe um relaxamento, certo? E aí temos uma acalase. Por isso que o paciente nos refere que estava atorrado, não estava entalado. Muito bem. Agora existem três causas básicas, não? Aqui encontramos, para analisar melhor, encontramos uma peristalsis normal, tá bem? Podemos encontrar em esses dois eventos aqui, se vamos analisar, encontramos uma peristalse normal. Observem, as ondas estão iguais, não há modificado nada, certo? Encontramos outros eventos aqui abaixo. Em estes outros eventos aqui, vamos ter uma hipertonia, certo? Uma hipertonia. E o que encontramos aqui abaixo é um não relaxamento. Para fins de diagnóstico, qual seria o evento mais importante para diagnosticar uma acalase? Fisiopatologicamente, qual seria a causa? Seria uma peristalse normal? Seria uma hipertonia? Ou seria um não relaxamento? Qual de los três? Já? Se perguntem para que vocês possam assim conseguir responder. Em esse caso seria um não relaxamento. Se estamos falando de acalase, um dado clínico seria ele no relaxamento do esôfago, certo? Nós temos esôfago-manometria. Esôfago-manometria, nós conseguimos fazer um diagnóstico. E a endoscopia? A endoscopia, nós vamos descartar. O que nós vamos descartar? Vamos descartar câncer de esôfago. Ok? E para os fins de comprovação do diagnóstico, nós vamos fazer uma esofagografia baritada. Certo? O que observamos em uma esofagografia baritada? Quando ponemos contraste ao paciente, o que observamos em uma esofagografia baritada? Esofagografia é nada mais, nada menos que uma radiografia. ¿Ya? Lo que nós observamos é acá temos um esôfago dilatado, pero el esfínter que está abaixo está obstruído. Está obstruindo, não existe um relaxamento do esôfago. Então, simplesmente, o esôfago, que passa? O esôfago aumenta de volume, aumenta de tamanho, porque não existe um relaxamento. E este signo radiológico, já são signos radiológicos, não são clínicos, são radiológicos, nós chamamos esse de bico de pássaro. Já pico de pássaro. Ou simplesmente de vela. Llama de vela. Se vocês miram bem, parece um bico de um pássaro. Certo? Agora acontece outros problemas. Já? Acontece outro problema. Quando existe um acúmulo de alimento dentro do esôfago, quando existe um acúmulo de alimento dentro do esôfago, a ideia sempre do esôfago é dilatar. Sempre o esôfago vai dilatar. E esta dilatação
simplesmente vai trazer maior desconforto ao paciente, maiores repercussões clínicas, já? E mais halitose, consequentemente. Mais halitose, certo? E a ideia sempre dilata e cada vez mais dilata o esófago. Já ahorita vamos ver a classificação. Passamos. Ya. Para tratamento, nosotros vamos a utilizar como tratamiento y clasificación la clasificación de Mascarenhas y Resendes. Son dos médicos gastroenterologistas brasileiros, ya uno, Dr. Mascarenha, de Goiás, y Resendes, de Minas Gerais. Atuam, ya son atuantes, recién descubierto esa clasificación, que ha hecho esa clasificación, ya, en la cual consiste el siguiente: la clasificación de Mascarenha. Tenemos una calasia grado 1 cuando tenemos un esófago normal, menor que 4 centímetros. Tenemos un mega esófago, o sea, un esófago aumentado de tamaño. Esse esófago está dilatado, certo? Que varia entre 4 e 7. Temos um mega esófago maior, a 4 e 7 se classifica como grado 3, e um esófago endólico. Dólico é deitar. Está deitado. O esófago está tão grande, que ele simplesmente o esófago está doblado. Já? Se chama dólico mega esófago, maior que 10 centímetros. Radiografia, aí temos grado 1, normal, grado 2, entre maior que 4, não, entre 4 e 7, grado 3, entre 7 e 10, e dólico mega esófago. Mira, esse é o esófago. O esófago deveria estar aí, não? Aí. Pero está tão grande o esófago, tão grande, que simplesmente agora está sobre o diafragma. Está echado sobre o diafragma. Está deitado sobre o diafragma. E está tendo uma contorção em este ponto. ¿Ya? E sigue com o bico de pájaro. Certo? Essa é sua característica. Grado 2 e 3, existe uma maior evidente el não relaxamento. Grado 1 e 2, mira, hasta passa alimento. Quanto mais grosso cai o bico del pájaro, significa que está passando alimento. E quanto mais estreito, significa que não está passando. E simplesmente o alimento se acumula aí. Já? Listo. Tratamento. Uno de los tratamientos, ya para finalizar, uno de los tratamientos consiste en aplicación de Botox, ya con la endoscopía. Ingresa con la endoscopía y hace aplicaciones a cada 6 meses, ya, porque es el tiempo de vida útil de la toxina botulina. Y permite así el relajamiento, vai relajar el esfíncter esofágico inferior, certo? Relaxa a musculatura. Pero uma vez que relaja a musculatura, ¿qué pasa? Recuerda a função do esfíncter? O esfíncter tem a função de evitar o passo de alimento do estômago para o esôfago. E aí nos vai causar outro problema, que é o ERGE, refluxo gástrico. ¿Ya? E isso depois vai trazer outras complicações, como por exemplo, o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma alteração celular a nível histológico, em la qual simplesmente essa alteração é sempre precedente de câncer de esôfago. Tá bem? Quando existem alterações de célula, é porque existe câncer. Já? Depois vamos falar disso na seguinte classe. Outro tratamento seria fazer uma fundoplicatura. Fundoplicatura.
Fundoplicatura de Ellen. Ellen. Ellen, com Ellen. Eller. Isso, Eller. E é um autor estadunidense. ¿Ya? ¿Qué consiste la fundoplicatura de Erlen? La fundoplicatura es nosotros vamos ahora cortar, simplesmente nosotros vamos cortar el esfínter, ¿cierto? Vamos cortar el esfínter. Y una vez que nosotros cortamos el esfínter, nosotros vamos relajar. Pero para evitar que tenga, déjame buscar una imagen en internet acá. Fundoplicatura. Fundoplicatura. Ahora sí. Ya. Ahí tiene la imagen. ¿Qué consiste en la fundoplicatura de Ellen? La fundoplicatura de Ellen, nosotros vamos a hacer, ya, nosotros vamos a hacer una cardio, cardiomiotomía, cardiomiotomía, ¿ya? Nosotros vamos a cortar, el esfínter está acá, ¿cierto? Ahí está el esfínter. Vamos a cortar, vamos a hacer una incisión y vamos a cortar. Vamos a aliviar la presión del esófago. Ya el esfínter esofágico inferior ya no va a tener más funciones, ¿cierto? No tiene más funciones. Y lo que va a suceder es que va a tener grandes cantidades de reflujo, ¿ya? Y para evitar eso, la fundoplicatura de Erlen, nosotros vamos a tener simplemente, ahora, vamos a agarrar el estómago y vamos a poner ahí 4 puntos, abrazando, ya vamos a abrazar con el, vamos a dar un abrazo en el esófago con el estómago, ¿cierto? Y las contracciones que ahora tiene el esófago también va a ayudar a comprimir y evitar la susceptibilidad de reflujos gastroesofágicos, ¿ya? Eso consiste el tratamiento. Ese es un tratamiento definitivo, ¿ya? Tratamiento definitivo, ¿cierto? A cardiomiotomia para tratamento de acalância, ¿cierto? A mí me van a preguntar, ¿por qué se llama cardio? Porque simplesmente tiene proximidade com el coração, ¿ya? Y tiene las cardias del estómago, ¿no? Entonces, por tener esa proximidade, ha quedado el nombre de cardia, ¿ya? Pero no tiene nada a ver con el corazón, ¿ya? Nada que ver con el corazón. Ok, nos vemos
Antes, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga? Si tienen dudas, preguntas. Dúvidas, pergunta, pessoal? Não, doutor. Não há, não. Ya, no es ese tema no es un tema difícil, ya, pero requiere atención, porque son varios detalles, ¿no? Desde la fisiología hasta el tratamiento. Claro, el tratamiento nosotros no vamos a cobrar, ¿no? Solamente yo hablé por cuestión de curiosidad mesmo para que usted sepa. ¿Está bien? Cuestión de curiosidades. Ya atentos porque la otra semana ya nos va a salir los horarios, ¿no? De exámenes. ¿Está bien? Para la otra semana, se preparen para las presentaciones, ¿no? Porque todos los trabajos que ustedes hacen ingresan como, eh, perdón, como para el examen, ¿no? Entonces ustedes revisen bien, hagan una buena presentación para no quedar con nota baja, ¿ya? Rehagan sus trabajos, si estaban mal, ¿no? Nosotros hicimos la corrección ese día. Entonces revisen bien antes de enviar todos los trabajos, antes de enviar revisen bien, ¿ok? Una vez que yo solicite, ustedes ya tienen preparado para enviar. Ya no va a tener excusa de no enviar, ¿no? Porque imagina, tiene dos trabajos escritos nomás. Dos trabajos escritos, son defensas y un repaso. Ya, y eso ya tiene 10 puntos ahí para defender. Ya, y va estudiando para lo que es el examen teórico, ¿no? El examen teórico, ahí tiene varios temas, ¿no? Para ustedes estarem estudiando. ¿Ok? ¿Cierto? A ver si nos confirma en la siguiente semana, ¿no? Supuestamente es práctica. La subsiguiente supuestamente es teoría, ¿no? Entonces vamos a utilizar los horarios de la siguiente semana para hacer las presentaciones de los trabajos que están pendientes todavía. ¿Ok? ¿Cierto? Y si no hay, si nos hay tiempo, seguimos con el tema de esófago, ¿no? Por supuesto, seguramente ese es un tema que no va a ingresar en su examen teórico, ya, porque nos falta harto, ¿no? Sobre esófago. Y yo tampoco no voy a pasar a hablar aquí rápidamente así la fisiopatología del esófago completo, todas las enfermedades, porque simplesmente ustedes no van a aprender, ¿ya? Porque hay varios detalles, hay varias cosas que tienen que estar bien atentos dentro del esófago, ¿ya? Tenía condición de terminar a hablar de unas 10 enfermedades, pero no tenía un buen aprovechamiento, ¿no? O sea, no es ideal para ustedes. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, cualquier cosa yo voy a comunicar con ustedes. Yo me comunico con ustedes, ¿ya? Por el grupo para estarmos hablando, ¿no? Acerca del cuestionario que yo solicité a ustedes, ¿no? Y verificar si hay o no una viabilidad de lo que fue combinado. ¿Está bien? Pero yo comunico con ustedes, con ustedes personalmente em privado, ¿ya? Tá bem? Então, pessoal, nos vemos. Bom Doutor, fim de semana. Oi, Marinalva. Marivalda. o senhor falou que solicitou um questionário. Sim, doutor, que questionário é esse? Para nos outros, não. Não, doutor. Acá não. Solicitei sim. Segunda-feira. Questionário? Foi para outro. Questionário do livro, pessoal. Questionário do livro. Pois quem está sabendo aí, por favor, repassa para a gente, porque eu não perco uma aula, eu estou sem saber. Eu não falei sobre um livro? Uma revisão.
Falou, doutor, sobre um cursinho extra. Falou. Isso, era sobre isso que eu tava falando, um questionário. Vocês responderam um questionário. Ah, doutor! Ué, vocês estão com Assim, amnésia? Amnésia? Oi, não, gente. doutor, eu pensei que era um trabalho. Meu Deus, pra que mais Doutor. trabalho? Tá bom, Não, já de doutor, trabalho. eu já estava desesperada, porque eu anoto tudo. Não perco aula e estava sem saber, porque eu tô louca, então. Mas vocês querem mais trabalho? Eu passo. Doutor, Vocês não, estão pelo doidos por amor de trabalho? Deus. Vocês Hein, estão doidos doutor? por trabalho? Meu Doutor, Deus. Oi. sobre aquele flashcard que o senhor deu nas primeiras aulas, o senhor lembra? Eu lembro, vocês que esquecem. Não, então, aí é para fazer de todos os conteúdos ou era só daquele conteúdo, daquele De primeiro todos. conteúdo? De todos. Faz uma perguntinha de todos. Mas uma pergunta Então, bem doutor, aí elaborada. a minha questão é a seguinte, porque eu futuquei naquilo, mexi, me apareceu a opção de apagar o que estava lá, mas eu não consegui colocar a pergunta lá. Você entendeu? Entendi. É como se você estivesse escrevendo um slide, não tem segredo. Não, Um mas é porque slide eu de não consigo pergunta, achar depois esse a lugar de resposta. escrever. É Se eu meio pudesse chatinho, relembrar mesmo chatinho lá. mesmo, só que se tu clicar em cima, no slide, aí ele vai te dar a opção de editar o slide, ô Gisele. Eu Isso. cutuquei horrores também para aprender. É, Gisele, mas depois vocês têm que abrir no computador. Se for abrir no celular, ele não é tão fidedigno, ele é tão específico. Ele às vezes dá uma bugada mesmo. Doutor, deixa eu te Não é. perguntar um negócio. Oi. Os transtornos, ele cai na teórica também? Os transtornos potássio, sódio, cálcio? Não. Esse tema do esôfago a gente não vai colocar nessa prova, tá? Vamos deixar para outra Não, prova. os transtornos daquele livro Manejo Agudo, todos os transtornos. Sim, todos os transtornos. Esses é, Tá tá? bom. Exame clínico, cadê? Deixa eu mudar aqui a apresentação aqui. Professor, Oi. e sobre aquele trabalho da fisiopatologia dos temas que o senhor deu? Não, esses não, tá? Esses últimos que eu dei agora não entra na prova, não. Só no trabalho mesmo, tá? Não, mas eu digo, é que na última aula o senhor falou como queria, e eu até falei com o senhor que eu tinha feito, não tinha feito só de uma página, tinha feito diferente do que o senhor queria. Aí mando corrigido no grupo. Aham. Tá. Ó, esses temas, os únicos temas que vão cair é métodos de estudo, processo patológico, medicina baseada em evidência, exame clínico, trabalho em equipe, interconsulta na clínica médica, princípios gerais de atuação clínica, qualidade de vida, adesão ao tratamento não, e raciocínio clínico, yeah? Aí ingressa, por exemplo, exame clínico, yeah? Todo exame clínico, yeah? Claro, não alcança tempo para impressos, não? Há vários que estão querendo impresso, pero não alcança tempo para impresso porque estava vendo lá viabilidade, não? Tarda muito. Pode ser que para a segunda parcial nós podemos fazer da segunda parcial e incluir, não, em el impreso, poner lo que es esses temas, não, e de la segunda parcial, os temas de las dos parciales, não? Pero os temas que vai ingressar são esses. Solamente lo necessário. Não é muita coisa, solamente lo Doutor, necessário. por favor, Solamente pode lo que hablamos dele, de lo que era. A ver, que hablamos de. Em los seminarios. ¿Ya? Lo que hablamos em seminário. Se vocês estavam atentos às perguntas que eu hice, las ênfases, seguramente vocês se vão bem, não? Pero aí está todo separado em la revisión, não? Todo está em la revisión. Ya lo que es realmente interesante. Ok? Doutor, por favor, o senhor falou tão rápido, pode repetir? Posso. Obrigada, doutor. Ó, faz o seguinte, seleciona lá no índice, seleciona, aí a gente tira um print. os temas. Já, os temas.
E se vocês vão ler em outro livro, vocês vão encontrar como umas páginas, não? Algumas páginas. Temos introdução à fisiopatologia, a célula, não? Para questões de aprendizagem, isso não entra no exame, pero entra método de introdução à fisiopato, método de estudo, processo patológico, medicina baseada em evidência, exame clínico, trabalho em equipe multidisciplinar, interconsulta na clínica médica, princípios generais de atuação clínica, qualidade de vida, adesão ao tratamento, raciocínio clínico. Que mais ingressa? Estudo do pH, distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios ácido-base, gasometria arterial, tem valores normais da gasometria a nível do mar e grandes altitudes. Uma vez que já me confirma acerca do e-book, vocês vão ver que existem alguns questionários para vocês responder, e aí isso se põe mais fácil. Creio que em 2 semanas, essa semana e na outra, vocês têm tempo suficiente, Creio que estou esperando a aprovação, estou esperando a aprovação de Amazon para que me mande a revisão. Já mandado para revisar, uma revisão, e eles me vão confirmar dentro de uns 2 ou 3 dias, Estudo de casos, comparação de valores gasométricos, interpretação de la gasometria, certo? E aí entraria na fisiologia gastrointestinal e do esôfago. Pero vamos deixar essa da fisiologia gastrointestinal e esôfago para a segunda parcial, não? Segunda parcial, solamente vamos falar em primeiro momento somente gastro. Solamente gastro, depois cardio, neuro, hasta cansar. Tá bem? Então, esses são os temas de seu exame. E acá em livro tem umas 80 páginas. Pero esse é um livro pequeno, já é um livro de bolsillo, por isso parece que tem muitas páginas, pero não é. É um livro pequeno, por isso parece que tem muitas páginas. E em verdade não tem muitas páginas. Já? Listo? Doutor, eu precisava falar com você. Falar comigo? Manda mensagem no WhatsApp. Doutor, e vai estar disponível quando, doutor, o livro? Eu estou esperando só a confirmação dos revisores para mim já publicar para vocês, tá? Tá bom, doutor, obrigado. Aí vocês podem pegar ele lá na Amazon. Ok? Como e-book. Listo? Bem, nos vemos. Deixa eu já iniciar a próxima aula aqui. O pessoal já está aqui me esperando. Grupo 3. Já? Muito bem, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo momento. Graças a Deus.